Você prestar atenção na letra do hino? Só entra no céu quem aqui for fiel. Glória a Deus. Quem quer entrar no céu aí? Então pare de conversar, que eu estou vendo muita gente conversando aqui em cima. Preste atenção no que está sendo louvado aqui. Eu estou aqui em cima, aqui já me remoendo, doido para falar alguma coisa. Não, estamos na casa do Senhor, reverência. Eclesiastes diz, o Salmo Salomão, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Casa de Deus, a conversa é com Jesus. Glória a Deus, aleluia, e abençoa a vida do seu irmão. Então, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3. Deixar um negócio para falar aqui. Procurando. Vamos lá. Filipenses 3, versículo de número 13. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pensei que você ia dar um glória só porque eu falei para você ficar quieto. Não faz isso não, senão você não será abençoado. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome. Queremos te exaltar por esse momento ímpar que estamos tendo na tua casa. Senhor, aqui nesta noite eu quero ser garçom para servir a tua noiva, o teu povo, meu Senhor, em nome de Jesus. Que o teu povo possa entender a tua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. E você senta e dá uma rajada de glória. Irmãos, antes de entrar aqui no texto, quero dar alguns lembretes aos irmãos. No dia 10 agora, de agosto, vamos ter a nossa festa da roça aqui no terreno. Eu pensei que você ia dar um glória, irmão. Você já almoçou hoje? Você está aborrecido com alguém? Você está com fome? Vai na cantina ali, ó. Hoje é espetinho de frango. Eu vi ali, ó, espetinho de frango, mais alguma coisa ali. Nós vamos ter a nossa festa da roça no dia 10 de agosto. Já foi posto lá, a lista do que você, vai estar trazendo, tá? Então, você possa, no dia 10, estar conosco. Vamos começar aqui às 19 horas. Essa semana eu vou estar mexendo aqui no terreno. E para o dia 10 está mais ou menos tudo calçado aqui, fica melhor para a gente estar nos locomovendo. Agora preste atenção no que eu vou dizer a você. Irmãos, você tem uma tribo, você não vai trazer uma massa de pastel, pelo amor de Deus, porque uma massa de pastel, só um negócio, eu como sozinho. Então, como eu vou trazer, eu não vou trazer uma massa de pastel, vou trazer umas 4, 5, porque
eu vou ter irmãos que vão estar aqui que talvez não vai poder trazer alguma coisa. Então, você traga, né, para abençoar, né, sem um verbo popular, miserê, tá bom? Com fartura, traz aí um refrigerante, um suco, e tudo isso, né, vai ser para a nossa festa no dia 10. Pastor, é para minha família? Sim, é para a sua família. Pastor, tem uma família que quer vir também, então essa família tem que trazer também, tá? Vou deixar o Márcio como segurança lá fora. Cadê o Márcio? Márcio está ali atrás. Vou deixar o Márcio como segurança lá no portão, né? E se entrar alguma família extra, trará também alguma coisa para a gente estar, né, nos confraternizando ali. Tá bem? E no dia 15, 16, 17 e 18 é o Congresso das Mulheres. Vamos começar aqui o Congresso das Mulheres em nome de Jesus. Bom, já que você se alegrou, agora me dá álibi para falar. Irmãos, quem começou, né, Eliseu, o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti? Ele fala assim: que me haja a porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Eliseu não queria, e isso trava a pessoa, isso faz com que a pessoa pare. Existem pessoas que sofreram traumas há anos atrás, que não conseguem vir à frente e pegar o microfone. Tem pessoas que não conseguem falar a público. Tem pessoas que não conseguem dar uma guinada na sua vida. E o que me chama a atenção é que Paulo não estava falando para índio. Paulo estava falando para a igreja. Isso aqui, irmãos, estava acontecendo na igreja de Filipos. Quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 16, quando ele passa por lá e depois ele relata, ele escreve a carta, mais ou menos no ano 60 a 62. Quando ele escreve para a igreja de Filipos, Paulo já estava preso. A igreja a carta aos Filipenses é conhecida como uma das cartas da prisão, porque Paulo estava preso em Roma. Tanto a de Éfeso, tanto a de Colossos, tanto a de Filemão e de Filipenses são conhecidas como cartas da prisão, da onde Paulo estava preso e endereçou às igrejas. Esse problema estava acontecendo na igreja de Filipos. Paulo estava preso, não sabia de nada, mas um membro da igreja foi até Paulo, onde ele estava preso, chamado Epafrodito, e contou para ele o que estava acontecendo na igreja. Aí Paulo começa a escrever e manda um recado para a igreja, dizendo que estava alegre com a igreja, porque a igreja contribuiu na sua vida no melhor momento de dificuldade, que todos estavam firmes na fé. Aí quando chega no capítulo 2, no início dos versículos, Paulo já começa a dizer para a igreja de Filipos: olha, toma cuidado com os falsos obreiros que estão andando por aí. Toma cuidado, porque eles estão trazendo heresia para dentro da igreja. Paulo, na prisão, sabia o que estava acontecendo na igreja e endereça a carta. Paulo se preocupa com isso. Paulo se preocupa com a igreja. Paulo diz: cuidado, que muitos forasteiros, obreiros,
passado, hoje a gente vê isso, hoje em dia, isso já acontecia lá atrás, irmãos. A gente vê pregadores aqui, corruptos, hoje em dia, pregadores que cobram para pregar. Isso já acontecia lá atrás, no tempo de Paulo. Não é nada novo hoje, não. Eles só estão se revelando, só estão se mostrando. Quem são eles? Mas isso já acontecia lá atrás. E Paulo continua dizendo à igreja, para que eles tivessem cuidado com tudo isso. E quando chega no versículo de número 13, Paulo, ele fala para a igreja de uma forma para que eles possam entender, porque Paulo conhecia toda a Torá, era versado nisso. Ele disse assim: olha, eu tenho tanto conhecimento, conheço tudo, mas tudo para mim, isso aí agora para mim é como um esterco. Isso aí para mim não vale de nada. O que importa para mim é Cristo. Paulo tinha muita ficção humana, Paulo tinha muito entendimento, mas ele queria algo a mais. Isso não fazia Paulo, e quem era Paulo depois que ele se converteu e escreveu a maior parte do Novo Testamento. Quando chega no versículo 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele está dizendo: eu não julgo que eu já haja alcançado o meu prêmio, ter chegado até o final. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Paulo, ele foi de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido. De perseguidor, ele passou a ser perseguido pelos religiosos da época. Isso me traz a memória de um grande filósofo, que deixou uma frase, que isso mexe com a minha vida e mexe com a sua vida. Em uma das suas aulas de ministrações, ele ensina e relembra o que o seu pai tinha dito para ele alguns anos atrás. Ele guardou uma frase dizendo assim, que o seu pai tinha dito para ele: nem para tomar um impulso eu olho para trás. Por exemplo, se eu quero pular esse culto, o que nós, na lógica, teremos que fazer? Tomar uma distância. Aqui para onde nós vamos? Dar um passo atrás. E esse filósofo, ele disse assim, que o seu pai disse para ele, que nem para tomar um impulso ele retrocede, ele anda para trás. E o que nós temos visto hoje em dia, em modo geral nas igrejas, são muitos crentes, ao invés de caminharem, avançarem para o alvo, estão retrocedendo. Como, pastor? Estão parando no tempo. Por quê? Através de uma palavra. Talvez você sofreu abuso na sua infância, e isso traz uma recordação até hoje que você não conseguiu se libertar disso. Existem mulheres que foram estupradas, que não conseguem ter relacionamentos hoje. Existem casais que têm uma dificuldade muito grande ao casarem, e a mulher sofreu esse delito quando
mais jovem de se entregar para o seu marido. Há um bloqueio, porque quando começa a tentar chegar ao ato, aquilo vem na mente, é um bloqueio. E isso precisa ser liberto do nome de Jesus. Existem pessoas hoje em dia que precisam se tratar com um psiquiatra, psicólogo, porque estão sofrendo traumas que aconteceram atrás, que bloquearam. Existem pessoas hoje em dia que tiveram empresas, eram milionários, mas perderam tudo, hoje estão debaixo da ponte. E quando você chega lá, digo por conhecimento de causa, que quando eu estava fazendo evangelismo, na época, na rodoviária de Campo Grande, lá ficam muitas pessoas na rua. E quando você chega para falar com elas, e elas começam a dizer: eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Aí você pergunta para ela: mas o que aconteceu que te deixou nessa situação? Eu fui traído pela minha mulher. O meu filho morreu drasticamente. Eu perdi tudo que eu tinha. A única forma que eu encontrei foi essa: ir para juntos. E você acha que não tem pessoas no nosso meio que vivem isso? Você acha que pessoas que estão dentro da igreja, estão louvando, estão adorando, estão bendizendo o nome do Senhor, você acha que algo não precisa você não acha que essa pessoa não precisa de cura dentro de si? Às vezes, irmãos, as reações, você que tem um pouco de conhecimento de psicologia, quem está fazendo psicologia aqui? Alguém? Você que conhece de psicologia, até nos sábios da pessoa, você sabe que a pessoa tem problema. Até quando a forma dela se expressar, você passa a entender que ela está vivenciando algum tipo de problema. Por isso que a maioria dos pastores do nosso tempo estão fazendo psicologia pastoral, porque nós precisamos entender o que se passa com a igreja, porque não é só palavra, não. A palavra trata o espiritual. Se é demônio, vai sair em nome de Jesus. Mas se precisa de uma formação acadêmica, se precisa de um acompanhamento terapêutico, você precisa se cuidar. E Paulo vem dizer: olha, esquecendo as coisas que para trás ficam. Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi açoitado, Paulo sofreu, estava quase morto, Paulo sofreu coisas que você não aguentaria, mas nem por isso ele deixou de fazer. Mas existe na Bíblia um homem, ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, não é Mulher Maravilha, mas existe um homem na Bíblia que a Bíblia vai nos dizer que depois de uma vitória do Monte Carmelo, com 850 profetas de Baal e de Azera, uma palavra de uma mulher dizendo: amanhã eu quero ver se a cabeça de Elias estiver no seu corpo. E detalhe, ela não falou boca a boca e nem face a face. Diz a Bíblia que ela mandou um mensageiro. O mensageiro não foi ela. E quando ele recebe aquela palavra, irmãos, depois de ter vivenciado um desafio no Monte Carmelo, depois de ver Deus mandar fogo do céu sobre o sacrifício
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Depois de uma bênção, depois de uma vitória, dessa para esse homem chamado Elias, uma mensagem de uma mulher. Fala para o seu irmão assim, não precisa muito não. É só uma mensagem. É só uma palavra. Para te desestruturar. Não precisa muita coisa. É só uma palavra para desestruturar você. Satanás hoje em dia não quer tirar você da igreja. Ele quer com uma palavra deixar você dentro da igreja, perdido na casa do Senhor. Mas nessa noite eu vim como um profeta para dizer a você: o Senhor te achou onde você está aí. Você senta com a pessoa e conversa com ela. Qual o seu problema, filho? Qual o seu problema, filho? Eu não consigo arrumar emprego. O cara é formado, tem vários cursos, fala bem nos vernáculos da língua portuguesa. O cara não consegue emprego. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Alguma coisa está acontecendo atrás. Aconteceu atrás. Existem pessoas, irmãos, que estão vivendo isso há anos. Existem pessoas que não conseguem ser felizes. Por isso que a Bíblia diz: o coração alegre e formoseiro é o rosto. Às vezes você vê alguma pessoa entrar dentro da igreja e às vezes passa por você, não fala, passa na porta, não fala com você, senta, fica calado. Alguma coisa essa mulher ou esse homem sofreu, aconteceu alguma coisa. A pessoa não é normal desse jeito. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou, nos diz a Epístola de Paulo aos Efésios, para o louvor da sua glória. O Senhor nos fez para o louvor da sua glória. Não é assim, não é isso que Deus quer de nós. E o que me deixa mais estarrecido, que o índice de pessoas com traumas, pessoas que não conseguem dar nada, pessoas que não conseguem crescer na vida, pessoas que não saem do lugar, o maior índice é os que estão dentro da igreja. Você conversa com alguns psicólogos e eles dizem que as pessoas que vêm mais aqui são as pessoas evangélicas, são as pessoas que estão sofrendo. Uma certa feita, Jairo estava atrás de Jesus, porque a sua filha estava à beira da morte. Jesus continua o seu caminho. Depois que Jesus cura aquela mulher que sofria 12 anos de uma enfermidade, chega um da casa de Jairo: Jairo, não invadas o mestre, porque a sua filha já morreu. Palavras, irmão, cuidado. Tem palavras que são faladas que você precisa repreender e não aceitar aquilo. Você já parou para perceber num jogo de futebol, quando tem aquele jogador protagonista e o estádio fica ovacionando aquele homem, de repente você não sabe, porque não é da sua época. Mas quem viu a Copa de 94 aqui? Quem era nascido? Você. O último jogo para o Brasil se classificar foi contra o Uruguai. A galera, um jogo antes, estava gritando o nome do protagonista, Romário. Até que o técnico contratou ele. E quando ele entra em campo, a galera vibra com ele jogando. E ele dá um show, ele faz 2 gols e classifica o Brasil. Por que isso acontece? Porque o povo começa a ovacionar e as palavras começam a entrar dentro dele. Isso faz com que ele dê força para eles. A psicologia ela fala sobre isso. Quando você fala para o irmão,
Você é uma bênção. A sua família é uma bênção. A sua família é uma família abençoada. A sua casa é uma casa abençoada. O diabo não quer que você fale isso, mas o Espírito Santo pega aquelas palavras que foi falada, que foi vacinada, e traz à existência aquilo que não tem, não existiu ou ainda não tem vida. Um outro homem da Bíblia poderia ser rancoroso, porque os seus irmãos não gostavam dele. Ele era o filho xodó do seu pai. Os seus irmãos jogaram ele na cisterna. Depois os seus irmãos venderam ele. Foi para o Egito, foi trabalhar na casa de Potifar. Você conhece a história da mulher de Potifar que queria possuir ele. O homem não fez nada, ficou 2 anos na prisão. Mas se você olhar o livro de Gênesis, no capítulo 39, você vai ver que o Senhor é com José. O Senhor é com José. José sofreu tudo aquilo estando preso. E depois, quando foi a governador do Egito, quem foi comer na mão de José? Seus irmãos. José tinha tudo para mandar matar os seus irmãos. Mas a Bíblia diz que nós não devemos tratar o mal com o mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Precisamos vencer o mal com o bem. O que tem te paralisado hoje? Qual é a sua indagação no dia da noite desse dia? O que tem paralisado a sua vida no seu ministério? O que tem paralisado a sua vida dentro do seu lar? O que tem paralisado a sua vida na área trabalhista? O que tem paralisado? Qual é o trauma que você sofreu? Qual é a decepção que você sofreu, pastor? Eu tive uma decepção muito grande. Eu fui traído, fui caluniado. Mas e aí? Vai parar? Vai estagnar? Vai engessar? Porque nós temos uma síndrome de colocar a culpa em todo mundo. Igual Adão. Foi a mulher que me deste. Eva tomou do fruto, deu, comeu, deu Adão. Só aconteceu tudo depois que Adão comeu, porque a autoridade estava sobre Adão, não estava sobre Eva. Na viração do dia o Senhor veio. Adão, pensando que podia se esconder de Deus, como eu e você às vezes queremos nos esconder. Na viração do dia ele, Adão, onde tu estás, Adão? Estou aqui. Comeste do fruto da árvore que eu falei que não é para comer? Sim, mas a mulher que me deste. A mulher que me deste. Nós temos a síndrome de Adão, de qualquer coisa, colocar a culpa nos outros. Não, você está junto, você errou também, mas você diz, não, quem errou foi a missionária. Ela que errou, foi ela que falou, foi ela que fez. Nós não temos a humildade de dizer, não, foi eu que quis ficar assim, eu que cometi, eu que fiz. O que te fez paralisar na obra? Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Que às vezes, irmãos, estamos na casa do Senhor, termina o louvor, tem algumas oportunidades, mas às vezes para chegar aqui parece que estamos carregando duas malas.
no céu não pode levar bagagem. Para entrar no céu não pode levar bagagem. Meu Deus, obrigado. O que é bagagem, pastor? Rancor, ira, dissensão, mágoa, tristeza, decepção. Tudo isso é bagagem que nós carregamos. Pastor, não carrega, alguma coisa você carrega. Não precisa a gente ser espiritual para a gente poder ver. Não precisa ser PhD para entender que uma das bagagens que nos impede de entrar no céu, que nós temos, são ressentimentos. Ressentimentos. Alguma coisa que alguém fez com você, que você não consegue, você diz que perdoa, mas todas as vezes quando você vê aquela pessoa, você... E começa a criar um mal-estar dentro de nós, que a gente não consegue ficar perto, a gente não consegue nem dar a paz do Senhor, a gente não consegue nem falar nada. A única coisa que vem à nossa mente é fugir daquele lugar, é sair de perto, porque aquela pessoa que nos cometeu algo, nos traiu, ou fez algo conosco, a gente diz que perdoou. Perdão não é esquecimento, preste atenção. Perdão não é você esquecer. Perdão é você, quando olhar para a pessoa, ver que a pessoa te feriu, te caluniou, e aquilo ali não trazer mais dor em você, em mim, em nós, não trazer mais dores. Isso é perdão. Não é necessário você caminhar juntos, mas para entrar no céu precisa olhar dentro do olho e dizer que para o céu que você vai, eu também quero ir. Então Paulo estava dizendo para a igreja de Filipos: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece das coisas, irmãos, porque José, quando passou tudo isso e foi exaltado pelo Senhor, depois ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés significa esquecimento. Esquecimento. O que passou, passou. Efraim significa fértil. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Nós precisamos ser Efraim e Manassés. Tem isso na nossa vida. Esquecer as coisas que para trás ficam e avançando para o alvo. Porque enquanto nós não deixarmos para trás o que passou, nunca iremos avançar. Irmão, se eu fosse dar ouvidos a alguns, quando nós começamos, nós não estaríamos aqui hoje. Porque você ia pedir uma palavra de incentivo. Se eu fosse você, eu fecharia aquilo lá. Se eu fosse você, eu não deixaria a minha família sofrer, a sua família sofrer. Deus dizia: eu estou debaixo de uma promessa, eu estou debaixo de uma palavra. Mesmo ali sofrendo, no início da obra, mas eu cria, eu caminhava. Não eram as dificuldades que me faziam parar. E a gente vê muitas pessoas hoje com algumas dificuldades,
e param no meio do caminho. Ei, irmãos, o salmista, uma certa feita, no Salmos de número 91, no verso de número 7, ele diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Você não será atingido. Aí você vai no salmista, no Salmo 34, ele diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Aí você vai no Salmo 46, aí está o salmista lá expressando: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, o porta-lança, tem no carro de fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que impede de você prosseguir? O que impede de você ter um casamento feliz? O que impede de você ter um casamento abençoado? O que impede de você ser destaque no seu trabalho? Aonde você parou? Aonde tem um ponto e vírgula na sua história? Nessa noite o Senhor quer tirar esse ponto e vírgula da sua história. E às vezes a gente diz assim: eu já superei isso, eu já superei. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Eu já superei, não tem mais nada. Mas não basta superar, precisa caminhar. Tem pessoas que superam, mas param. Tem pessoas que dizem: não quero mais isso aqui não. Não quero mais pôr a mão não, isso me traz aborrecimento. Não, só quero ficar sentadinho no banco caído. Não quero mais responsabilidade, não quero me envolver, porque toda vez que eu me envolvo eu tenho problema. Ei! Então você não superou. Porque quando você supera, você caminha. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você supera um trauma, quando você supera uma traição, quando você supera uma perda, isso mexe muito com o nosso psicológico. Um ente querido que está com você, quando você tem aquela perca, se verdadeiramente você superou, você precisa continuar. Você precisa continuar. E como você vai lidar com isso? Parado no tempo? O relógio não para, irmãos. O relógio continua. Nós é que paramos no tempo. E às vezes nos perguntamos: Senhor, por que a tua obra ainda não se realizou na minha vida? Para pensar hoje, quando você chegar em casa. Alguma coisa aconteceu com o seu ministério? Quando você parou? Pergunta para si mesmo: onde eu errei? Porque quando a gente abre a Bíblia no livro de Apocalipse, o Senhor usa o apóstolo João
para falar em uma das igrejas, para dizer para ela assim: olha, lembra de onde tu caíste, arrependa-te e volte e pratique as primeiras obras. Talvez você falou em algum momento da sua vida por alguma coisa que aconteceu. Pastor, mas eu estou na igreja todos os dias, mas enquanto você não se curar, nada vai acontecer. Pastor, como eu me curo? Através da palavra. Pastor, como eu me curo? Orando ao Senhor. Pastor, como eu posso me curar? É você abrir o coração para o Senhor. Se lembra daquela palavra de quando Eliseu estava em Dotã? Com Geazi, e Ben-Hadad, o rei, mandava as tropas, e o profeta que estava em Dotã dizia para o rei: olha, não passa por ali, porque o rei da Síria mandou as tropas para aquele lugar. Estão armando uma tocaia. Até que um dia Ben-Hadad falou assim: olha, tem algum que está no nosso meio, que está falando algo para o rei. E um deles que estava ali falou assim: não, meu senhor soberano, é o profeta que está em Dotã. Profeta, sim. Quem é esse profeta? Eliseu. O rei mandou a noite toda a tropa ir atrás de Eliseu. Pela manhã, o servo de Eliseu, ele sai. E quando ele olha, ele vê um monte, um exército do rei. E quando ele entra, ele fala: meu senhor, nós vamos morrer, porque o exército está nos rodeando. Eliseu vira para o moço e fala para ele assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele não pode, de repente ele não entendeu nada. Eliseu sai e olha e faz uma oração e fala: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando ele termina a oração, os olhos do moço abrem e ele começa a enxergar cavalos de fogo e anjos de fogo cercando Eliseu. Mas aonde eu quero chegar, para que você entenda, mas quando Eliseu falou: Senhor, abre os olhos do moço, no original não está abre os olhos do moço, está abre o coração dele, para que ele veja. Porque se você não estiver com o seu coração aberto, para que o Senhor faça morada, para que o Senhor venha falar com você, você não verá o sobrenatural de Deus na sua vida. Enquanto o nosso coração estiver fechado, estamos olhando para trás, estamos parados e não conseguimos prosseguir. Por isso que Paulo fala: esquecendo-me das coisas que passaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Pastor, o que é seguir para o alvo? O alvo, quem é o alvo? O alvo é Jesus. A gente não pode perder o alvo que é Jesus, não pode. E quando você começa a caminhar, os demônios se levantam. É por isso que o Senhor fala para Josué: não olhe para a direita e nem para a esquerda. Se você perder a visão do alvo e olhar para a esquerda e olhar para a direita, você não vai esquecer do passado. Caminha, igreja. Há uma morada celestial nos esperando.
O sofrimento que você está passando e eu é só um momento. É só um momento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação vai trazer para nós um peso de glória. Não nos atentamos para as coisas que nós vemos, mas para as coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos, elas são temporais, e as coisas que nós não vemos, elas são eternas. É essas que nos esperam lá no céu, na Nova Jerusalém,